Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre Forex. Forex nada mais é do que a abreviação de duas palavras em inglês. For vem de foreign e ex de exchange. Significa estrangeiro e exchange, câmbio, ou seja, Forex é isso, é o câmbio de moedas, é a troca da moeda de um país pela moeda de outro país. Em resumo, é o mercado de negociação de moedas estrangeiras. O que é um mercado? Suponhamos que você quer comprar comida. Você vai ao supermercado, pois ali encontra o que necessita. Da mesma forma, se necessita de roupa, você vai a uma loja de roupas, e assim com sapatos, eletrônicos e qualquer outra coisa que queira comprar. Isso se chama mercado. Nós trocamos o dinheiro por um bem ou um serviço que precisamos. Forex é um mercado de dinheiro. Paga-se dinheiro em troca de dinheiro. Não fique confuso que eu vou te explicar melhor. Cada país tem uma moeda diferente. Alguns países usam a mesma moeda, mas em níveis gerais há dezenas de moedas em circulação em todo o mundo. No Forex, as moedas são negociadas em pares. Não é possível negociar com apenas uma moeda. Ou seja, você paga com uma moeda e recebe outra. Por essa razão, sempre que você ver as cotações no Forex, seja na plataforma de negociação ou em uma casa de câmbio, elas sempre estarão cotadas em pares de moedas, pois cada transação implica na compra de uma moeda e venda de outra. Veja como funciona. As principais moedas do mundo são o dólar, o euro, a libra esterlina, o pound, o franco suíço, o iene do Japão, o dólar canadense, o dólar australiano e o dólar neozelandês. Cada uma dessas moedas tem um valor diferente, de maneira que nesse mercado de dinheiro paga-se com a moeda de um país para se comprar a moeda do outro país. Cada moeda tem um código ISO e as siglas no mercado Forex funcionam da seguinte forma. As duas primeiras letras se referem ao país da moeda. O S, United States, GB, Great Britain, NZ, da Nova Zelândia, AU, da Austrália e JP, do Japão. A terceira letra refere-se à moeda do país. Então nós temos o S, que é o país, United States, e o D, que é a moeda dólar, o dólar americano. Nós temos GB, que é o país, Great Britain, que é a Inglaterra, e nós temos a sigla P, que representa o pound ou a libra esterlina, que é a moeda utilizada na Inglaterra. Nós temos o NZD, NZ do país Nova Zelândia, o D de dólar neozelandês, que é a moeda usada na Nova Zelândia, e assim por diante, com o AUD da Austrália e o JPY do Japão. Os símbolos mais utilizados no Forex, que você vai ter mais contato, são esses. O USD dos Estados Unidos, que é o dólar americano, o euro, que representa os países da Europa, nós temos o GBP da Inglaterra, nós temos o CHF da Suíça, que é o franco suíço, nós temos o JPY, que é o iene do Japão, o CAD, que é o dólar canadense, o AUD, que é o dólar australiano, e o NZD, que é o dólar da Nova Zelândia, o dólar neozelandês. Existem três tipos de pares de moedas. Nós temos os pares conhecidos como os majors, que são os principais pares, pois tem o dólar americano envolvido diretamente na negociação. Nós temos os minors, que são pares conhecidos também como pares de cruzamento. São pares menores, não têm o dólar americano, mas passam por ele, por isso são chamados de cruzamentos. Nós temos os pares exóticos, que são pares pouco negociados, pois os custos de operá-los não compensam. Os 28 pares majors e minors são esses que você pode ver agora nessa tabela. Nós temos aí os pares majors, que são o Euro-USD, o GBP-USD,
o USD-JPY, o USD-CHF, o AUD-USD, o USD-CAD e o NZD-USD. Você pode observar que todos eles têm o dólar envolvido diretamente. Depois nós temos os pares minors, que, como exemplo, nós temos aí o Euro-CAD, o Euro-AUD, o Euro-GBP, o Euro-NZD, o Euro-JPY, Euro-CHF e o GBP-AUD. Também temos ali vários outros, como você pode ver na nossa tabela que nós colocamos aí para você poder se familiarizar com esses pares, que são os mais negociados, os majors e os minors. Os majors são sempre a melhor opção, pois os custos operacionais são menores. Os minors obrigatoriamente passam pelo dólar americano e por isso são chamados de pares de cruzamento. Qualquer moeda tem que passar pelo dólar para ser trocada por outra moeda. Se você quiser trocar real por euro, por exemplo, e vai a uma casa de câmbio, eles vão trocar o seu real por dólar e depois por euro. Não é possível trocar diretamente por euro. Por isso o dólar é o centro de todas as cotações. Isso é feito de forma automática e instantânea, sem que você veja. Por isso os pares que não têm um dólar americano são minors e têm um custo maior para se negociar. Por essa razão, o mundo todo fica apreensivo com tudo o que acontece com o dólar americano, pois ele influencia todo o mercado financeiro em todo o mundo. Veja um exemplo como funciona os pares majors. Nós temos aqui o dólar no centro e vamos supor que eu quero negociar o GBP com o dólar. Essa negociação é feita, essa troca, esse câmbio é feito de forma direta. Assim também com o dólar CAD, o USD-CHF, ou seja, o dólar com o franco suíço, o USD-JPY, o AUD-USD, o Euro-USD. A negociação é feita diretamente com o dólar, o câmbio é feito diretamente com o dólar. Já os pares minors, que não têm o dólar envolvido diretamente no seu par, eles passam pelo dólar, mas de forma eletrônica, de forma instantânea, sem que a gente perceba. Vamos supor que eu quero negociar o Euro-AUD, ou seja, o euro com o dólar australiano. O que vai acontecer? Veja que ele passa pelo dólar e depois é feito o câmbio para o dólar australiano. Assim acontece com o CAD-CHF, com o GBP-JPY e todos os pares minors. Embora eles tenham o dólar envolvido na negociação, mas no seu par não há o dólar diretamente. Para cada par você verá um preço de cotação. Neste exemplo, trata-se do par de moedas Euro-USD. A moeda à esquerda é a moeda base, enquanto a moeda à direita é a moeda cotada. A moeda base, que nesse caso é o euro, é sempre igual a uma unidade. Neste caso vale 1 euro. E a moeda cotada, que neste caso é o dólar americano, é aquilo que a unidade base equivale na outra moeda. A cotação significa que 1 euro é igual a 1 dólar, 16,537 centavos americanos. Por outras palavras, com 1 euro pode-se comprar 1 dólar, 16,537 centavos americanos. Agora vamos entender um pouco sobre o tamanho do mercado Forex e a sua estrutura. Quem é que movimenta esse mercado? Quem negocia essas moedas? Esse mercado nasceu com o objetivo de facilitar o fluxo monetário que se deriva do comércio internacional, ou seja, importações e exportações. Por exemplo, há países que produzem petróleo e vendem a muitos outros países. O pagamento sempre é feito em dólares americanos e então convertidos para a moeda local e vice-versa. Os governos e empresas privadas compram e vendem moedas para negociar com outros países. Os grandes bancos internacionais também compram e vendem grande quantidade de moedas todos os dias. E finalmente, as pessoas compram e vendem moedas, seja para fazer uma viagem de férias ou negócios e etc.
O mercado Forex movimenta por volta de 5 trilhões de dólares por dia. Não existe outro mercado que possa se comparar ao Forex, sendo que 85% desse valor é em dólar. Se formos fazer uma comparação com as maiores bolsas de ações de todo o mundo, veja a diferença. O Forex movimenta por dia 5 trilhões de dólares. Se formos comparar com a Bolsa de Nova York, ela movimenta 22 bilhões de dólares por dia. A Bolsa de Tóquio, 18,4 bilhões. E a Bolsa de Londres, 7,2 bilhões de dólares. O mercado Forex continua crescendo a um nível incrível. Antes de existir a internet, somente as empresas e pessoas com muito dinheiro tinham acesso a esse mercado através de sistemas privados de intercâmbio de moedas. Para poder participar ou investir, tinha que ter de 10 a 50 milhões de dólares só para começar a investir em Forex. Hoje em dia, graças à internet, um investidor que tem apenas $1 já consegue investir em Forex, pois existem corretoras que permitem isso. Basta ter um computador e conexão com a internet e você poderá ter acesso ao mercado Forex. Diferente da Bolsa de Valores, o Forex não é centralizado. É um mercado interbancário. Todos os bancos do mundo estão interligados em uma rede de bancos que funciona 24 horas por dia. Enquanto há um banco aberto em qualquer lugar do mundo, o mercado estará aberto para se negociar. O mercado abre domingo às 22 horas e fecha sexta-feira às 22 horas no horário de Londres. Durante todo esse horário, você pode abrir e fechar uma posição no mercado Forex. Outra grande vantagem é a liquidez. Liquidez é a velocidade que nós conseguimos vender um ativo. Por exemplo, se você tem um apartamento que vale 300 mil euros e você quiser vender, é pouco provável que você consiga esse valor imediatamente, pois um imóvel não tem tanta liquidez. Mas se você tiver 300 mil euros, você consegue imediatamente comprar o que deseja, pois o dinheiro tem alta liquidez. O que é mais líquido? Um bem ou o dinheiro? Outra grande vantagem é que no Forex nós podemos negociar 24 horas por dia. O Forex fica aberto desde domingo até sexta-feira e nos proporciona flexibilidade e liberdade para operar. Os custos de operação são extremamente baixos. A maioria das corretoras não cobram comissões, cobram apenas o spread, que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. As ordens são executadas instantaneamente em questão de milésimo de segundo. Nós temos a possibilidade de lucrar tanto com a valorização como com a desvalorização do ativo. É impossível alguém manipular esse mercado tão grande. Forex é um mercado interbancário, não há um local fixo. A estrutura do Forex é como você pode ver nesse exemplo que nós preparamos para você. Todos os participantes estão interligados entre si. Você pode ver aí corretoras, fundo de investimento, bancos, Banco Central, casa de câmbio. Nós temos aí os traders de varejo, demos o nome aí, Pedro Silva, a Maria José, nós temos o Antônio Carlos, temos a casa de câmbio B, enfim. A estrutura do Forex é essa. Todos estão interligados entre si. Não há um local fixo. Se você perguntar onde fica a sede do Forex, ela não existe, porque é um mercado interbancário. Agora, quem movimenta o mercado Forex? Nós temos na base da pirâmide, podemos dizer assim, os bancos principais, que são o Barclays, o UBS, o Citigroup, o Deutsche Bank e outros também, os governos. Depois nós temos as grandes empresas comerciais, os bancos menores, nós temos as corretoras market maker. Nós vamos tratar sobre assunto na aula sobre como você escolher uma corretora. Temos as corretoras ECN, os fundos de investimento e, por último, somos nós, os pequenos traders, conhecidos como os traders de varejo. Devido ao avanço da tecnologia
e a possibilidade de pequenos investidores terem a oportunidade de investir em Forex, bastando apenas ter acesso à internet, surgiram várias empresas que se encarregam de possibilitar que os pequenos investidores possam realizar suas negociações no mercado Forex. Essas empresas são chamadas de brokers ou corretoras. Eles são os intermediários que nos permitem ter acesso ao mercado. As corretoras nos permitem abrir uma conta de negociação, seja em euro, dólar ou em outras moedas, para que por meio de ordens de compra e venda você possa obter vantagens e lucrar nesse mercado. Essas empresas, dada a sua importância, normalmente estão sujeitas a diversos órgãos regulamentares, que são extremamente exigentes. Por isso, antes de escolher uma corretora, é recomendado que certifique-se se ela está regulamentada e aprovadas por esses órgãos regulamentares. Nós teremos uma aula para falar e aprofundar sobre o tema e te ensinarei em detalhes tudo o que deve fazer para escolher uma corretora de confiança. Pois nem todas as corretoras são boas, nem todas são confiáveis e nem todas são apropriadas dependendo do estilo de negociação que iremos realizar, mesmo sendo ótimas corretoras, pois há condições e características que não são compatíveis com certas estratégias de negociação. Por isso é extremamente importante que preste atenção nesta aula que ensinarei a você como escolher uma boa corretora, como você pode decidir e como você vai usar para negociar. A atividade de negociar no mercado Forex é chamada de trading, e a pessoa que realiza as negociações é chamada de trader. Trader é uma profissão, assim como ser médico, advogado, engenheiro, porém não é como um emprego ou um trabalho comum, pois você é quem faz o seu horário de trabalho. Você é 100% responsável por seus resultados, sejam eles positivos ou negativos. Para ser um bom trader, você necessita de estudo e capacitação de qualidade e principalmente muita prática. A grande vantagem é que é acessível a qualquer pessoa que tenha um interesse em aprender. Independente do seu grau de escolaridade, basta ter vontade, disciplina e dedicação. Agora, quanto custa para operar no mercado Forex? Quando você ver as cotações dos pares de moedas, você verá dois preços diferentes, chamados de bid e de ask. Os grandes bancos internacionais fornecem ao mercado Forex um preço de compra, bid, e outro de venda, ask. A diferença entre os preços é o que chamamos de spread, que é um tipo de comissão que a corretora ganha por seu papel de intermediário entre os que compram e os que vendem usando os seus serviços. Em geral, o spread das moedas mais negociadas variam entre 1 e 3 pips. Na próxima aula eu vou lhe ensinar isso em mais detalhes e mostrar o que é um pip. Por exemplo, toda transação comercial tem duas partes. Quando você compra, alguém está lhe vendendo. Suponhamos que eu lhe vendo um smartphone por $500. Então $500 é o preço de compra para você e $500 é o preço de venda para mim, correto? Entretanto, no mercado Forex existem 3 partes envolvidas. De um lado está você que quer comprar euro pagando com dólar. E do outro lado pode haver uma pessoa como você querendo vender euro por dólar. Porém, para vocês que não se conhecem poderem concluir essa transação, é necessário um intermediário, que chamamos de broker ou corretora. Esta corretora te disponibiliza a plataforma de negociação para que possa comprar e vender. Então suponhamos que o preço de compra, bid, é de $1,25 e o preço de ask é de $1,2503. Quer dizer, você paga $1,2503 para receber €1. A corretora vai até o vendedor e compra o euro que você necessita pagando $1,25. Ou seja, a corretora ganha 0,003 centavos de dólar, ou seja, 3 pips. É uma espécie de comissão por ter nos ajudado a fazer essa transação.
E esta comissão é o que chamamos de spread. Se ainda parece tudo muito confuso para você, não se preocupe, pois na próxima aula nós vamos falar com mais detalhes sobre tudo isso para que você domine o assunto como os traders profissionais. Como você já sabe, o mercado Forex está aberto 24 horas para operar, com exceções dos finais de semana. Mas o fato do mercado estar aberto 24 horas não significa que ele está ativo 24 horas. Ou seja, o preço sobe e desce. E nós só podemos fazer dinheiro enquanto os preços estão subindo e descendo. Não podemos fazer dinheiro se os preços estiverem parados ou se o movimento estiver muito fraco. E para os preços se movimentarem, é preciso um grande volume de pessoas comprando e vendendo ao mesmo tempo. Por isso, os volumes de transações são maiores quando 2 ou mais mercados estão abertos ao mesmo tempo. Eu vou lhe explicar. Os maiores centros de negociação são as bolsas de Londres, Nova York e Tóquio. Primeiro abrem os mercados asiáticos, pois a eles chegam primeiro o sol. Posteriormente, o mercado europeu e finalmente abre o mercado americano. Tomando como referência o horário de Londres, o mercado abre domingo às 22h30. Porque enquanto é domingo à noite em Londres, em Tóquio já é segunda-feira pela manhã. Assim que o mercado está aberto, você já pode começar a operar. O encerramento do mercado acontece na sexta-feira, às 22h30, tomando como referência o horário de Londres, com o encerramento do mercado americano na sexta-feira, que é o último a encerrar. Isso lhe permite um acesso permanente ao mercado, com benefício de uma maior liquidez e a capacidade de resposta rápida aos acontecimentos econômicos e políticos que tenham efeito sobre esse mercado. Nos horários em que abrem as principais bolsas de todo o mundo e nos horários em que há mais de um mercado aberto ao mesmo tempo, são os horários de maior liquidez e movimento dos preços. São os momentos em que se podem ter os maiores resultados ou as maiores perdas também. Tomando como referência esse mapa com os horários dos mercados em todo o mundo, nós podemos observar em quais horários há maior volume de negociação. Primeiro nós temos aberto o mercado australiano, posteriormente o mercado asiático, e você pode observar que quando chega o mercado de Londres, e principalmente quando se junta ao mercado americano, é onde acontece o maior volume de negociações no mercado Forex. Também precisamos estar atentos ao calendário econômico. Os piores momentos para se operar são no domingo à noite e feriados, pois tem pouco volume e o movimento tende a ser muito fraco. Outros momentos a se ter muita atenção são os horários de notícia de alto impacto. Operar nos momentos de notícias é uma roleta russa, pois tudo pode acontecer. Porém, há sim estratégias que nos permitem tirar proveito dos momentos de notícias, mas você precisa saber muito bem o que está fazendo. Os benefícios e vantagens são muitos. Os custos operacionais são baixos. Nas maiores corretoras, os spreads podem ser menores até que 1 pip. É acessível a todos, basta ter um computador e internet. Não há lote fixo, é você quem determina quanto quer investir e arriscar. Está 24 horas abertos. Isso é ótimo para quem tem um trabalho ou um negócio próprio, pois te dá flexibilidade para escolher o melhor horário para que você possa operar. Ninguém controla esse mercado. Este mercado é tão grande que nenhum governo ou banco consegue manipulá-lo por um período de tempo prolongado. Alavancamento. Esta é a maior vantagem, mas também é o maior perigo no Forex, pois com pouco dinheiro você pode controlar um montante muito maior do que tem disponível em sua conta de negociação. Existem corretoras que oferecem um alavancamento de 400 para 1. Significa que se você tem $50 em sua conta, pode comprar e vender até $20.000 em cotação de ativos. Da mesma maneira, com $500 pode negociar até $200.000 e assim sucessivamente. Mas muito cuidado,
O alavancamento é uma faca de dois gumes. Esse alto grau de alavancamento pode nos conduzir a grandes lucros, mas sem uma adequada gestão de risco, também pode nos levar a grandes perdas. Contas demo gratuita. A maioria das corretoras de Forex oferecem contas demo para praticar o trade gratuitamente. Você consegue uma conta demo em questão de minutos. É muito acessível, muito fácil de conseguir e sem burocracias. Este recurso é valioso para que você possa treinar em um cenário real o quanto for preciso sem arriscar nada, pois nas contas demo o dinheiro é fictício. Você pode testar um robô ou uma estratégia de negociação para ter certeza que vale a pena antes de colocar o seu dinheiro em uma conta real de negociação. A única desvantagem é que na maioria das corretoras as contas demo têm um prazo de validade de 30 dias. Porém, nesse curso eu vou lhe ensinar a como abrir uma conta demo ilimitada. Você vai poder treinar o quanto quiser e pelo tempo que precisar, sem restrições. Vou te ensinar como usar sua conta demo e seguir pondo em prática tudo o que vai aprender nesse curso, até que se sinta seguro para operar com dinheiro real. Contas cents ou contas centavos. Para começar a investir em Forex não é necessário ter muito dinheiro, pois existem corretoras que oferecem contas centavos, onde o depósito mínimo pode ser tão pequeno como $1. Não quer dizer que você vai começar a investir com um valor tão pequeno, pois para se ter um lucro que vale a pena, é preciso investir um pouco mais. Eu creio que $100 é um valor ótimo para quem está iniciando. Essas são as ferramentas que você vai precisar para poder iniciar. Um computador com conexão à internet e toda a informação que você vai adquirir neste curso. Como se ganha dinheiro nesse mercado? Seu principal objetivo como trader é a especulação acerca dos câmbios futuros dos preços dos pares de moedas. E ao comprar e vendê-las, dependendo do movimento do preço, você pode ter lucro ou perda. O objetivo do trading é trocar uma moeda por outra com a expectativa que o preço mude, de maneira que a moeda que comprou aumente o seu valor em relação com a moeda que vendeu. Mas é mais fácil ver isso em um exemplo. Suponhamos que você tem visto as notícias e a economia dos Estados Unidos está em crise. O desemprego está crescendo ou que os Estados Unidos está em uma situação política complicada. Qualquer um desses fatores é ruim para a economia dos Estados Unidos, o que é mal para o dólar. Isto quer dizer que o valor do dólar diminuirá. Ao mesmo tempo, se você se dá conta que os países da União Europeia estão passando por um ótimo momento em sua economia, assim seria uma boa ideia comprar euro com dólar. Imaginando esse cenário onde o euro se valoriza e o dólar se desvaloriza, vamos ao seguinte exemplo. Supondo que hoje um euro é igual a $1,25, então eu compro 10 mil euros com $12.500. Um mês depois, aquilo que eu imaginava aconteceu. O euro se valorizou e o dólar caiu de valor. E agora, um euro é igual a $1,35. Isso significa que aqueles 10 mil euros que eu adquiri com $12.500 agora valem $13.500. Então, com essa negociação, tivemos um lucro de $1.000. Quando você executa uma ordem de compra em euro-USD, significa que vai comprar euro e ao mesmo tempo vender dólar. Quando você executa uma ordem de venda em euro-USD, significa que vai vender euro e ao mesmo tempo comprar dólar. A primeira coisa a fazer é se decidir se vai comprar ou vender. Se acredita que o preço do euro vai aumentar, então você deve comprar o par euro-USD. E se acredita que o dólar é quem vai se valorizar, então você deve vender o euro-USD. Se está comprando, é porque espera que o valor do euro aumente. E se está vendendo, é porque espera que o valor do euro diminua frente ao dólar americano. Uma das linguagens que se usa no trading é com relação à diferença de quando você está comprando ou quando você está vendendo.
Toda vez que você compra, você está em long. Toda vez que você vende, você está em short. Você também vai ouvir muito falar sobre os touros e os ursos. Todas as vezes que você comprar, você está do lado dos touros. Toda vez que você vender, você estará do lado dos ursos. Isso faz referência à maneira que os touros e os ursos realizam seus ataques. Os touros, eles fazem um ataque empurrando para cima, por isso representam o lado comprador. Os ursos fazem o seu ataque empurrando para baixo, por esta razão representam o lado vendedor. A pergunta que não quer calar: será que eu posso ficar rico operando Forex? A resposta para essa pergunta é sim, mas por favor não se engane. Isso não é uma mágica. O mercado Forex é igual aos mercados acionários. Você tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro em um curto espaço de tempo, mas da mesma forma pode perder todo o seu dinheiro em poucos segundos se fizer a coisa de maneira errada. A estatística é que aproximadamente entre 90% e 95% das pessoas que entram nesse mercado perdem todo o seu dinheiro em 90 dias. E menos de 10% conseguem com o tempo se tornar em traders consistentes. Esta estatística deveria lhe assustar, mas somente se você não está disposto a dedicar tempo e esforço para aprender as coisas corretamente. O problema raiz e a razão por que 95% das pessoas perdem todo o seu dinheiro nesse mercado é por falta de educação e disciplina. É como tentar pilotar um avião comercial sem sequer ter feito um curso básico de voo. A maioria faz isso por causa da promessa de que podem ganhar muito dinheiro com Forex e que tudo é muito fácil e rápido. Estes entram no mercado para contar com a sorte. Pensam que é um cassino ou uma loteria ou algo do tipo. E é claro que esses que tratam o mercado como um jogo, pode ser que esses ganhem uma boa quantidade de dinheiro em um golpe de sorte. Mas se não sabe o que estão fazendo, seu ganho foi produto de sorte e nada mais. E da mesma forma como ganharam, com certeza vão perder tudo, pois não estão operando com habilidades e sim lançando os dados. A menos que ganhem e nunca mais voltem a operar. Mas sabemos que isso não vai acontecer, pois a ganância vai falar mais alto. Se você quer ser rentável a longo prazo, tem que construir uma base, tem que ter expectativas realistas, definir uma meta de lucro e de perdas diária, semanal e mensal, e fazer que esta meta seja consistente com seu capital de investimento, com a sua estratégia de trade, com a sua gestão de risco, com a sua personalidade e a sua psicologia de trade. Pare de sonhar com soluções mágicas. Eu convido você a entrar nesse mercado com uma postura profissional. Pois se você tratar o mercado como um jogo, sinto muito em lhe dizer, você vai acabar por fazer parte da estatística. Agora que você já sabe o que é Forex e para que serve, vamos para a próxima aula, onde eu vou lhe ensinar os conceitos básicos, para que se familiarize com as ferramentas dos traders e comece a entender como se trabalha no mercado Forex.